A luz do abajur está baixa. O quarto em silêncio. Aquele silêncio denso que parece amplificar cada respiração, cada movimento, cada batida do coração. Vocês dois ali, juntos, naquele momento que deveria ser de conexão absoluta, de entrega total, de duas pessoas se encontrando de verdade, e você sente que ele está presente fisicamente, mas ausente de verdade. Sente que o corpo dele está ali, quente contra o seu, mas a cabeça está em outro lugar completamente. Sente nos olhos dele que não te olham, na pressa que não considera seu tempo, na mecânica que substitui a presença real. Sente que você está se entregando inteira, vulnerável, aberta, enquanto ele está apenas usando o momento para conseguir o que quer. E você não fala nada, engole o que sente, finge que está tudo bem, finge satisfação que não existe, porque tem medo de quebrar o clima, medo de parecer exigente ou complicada, medo de que ele nunca mais te procure se você disser o que realmente precisa, medo de que ele ache outra mais fácil, mais disponível, mais silenciosa. Você não quer intimidade de verdade. Você quer a ilusão de que está sendo amada enquanto aceita muito menos do que merece. Se essa cena te parece dolorosamente familiar, se você conhece essa sensação de sair de um momento íntimo sentindo mais vazia do que antes de entrar, se você já ficou deitada no escuro depois, olhando para o teto, com um nó na garganta que não sabe explicar, uma tristeza que não deveria existir depois de um momento que deveria ser de conexão, se você carrega vergonha profunda de não conseguir falar o que precisa na hora que mais importa, na hora em que está mais vulnerável, na hora em que as palavras parecem impossíveis, se você já se perguntou por que momentos que deveriam te encher te deixam tão vazias, esse vídeo é para você. Porque hoje eu vou te dar frases exatas, elegantes, sem vulgaridade nenhuma, que comunicam limite e respeito na hora H. Frases curtas que mudam completamente a dinâmica entre vocês, que ensinam ele, através do seu comportamento consistente, a te tratar diferente, que transformam um momento de vulnerabilidade máxima em momento de poder real e conexão verdadeira. Em 20 segundos eu te dou a primeira frase, pronta. A primeira frase é essa: gosto quando você me olha nos olhos. Fica aqui comigo. Uma linha, sem briga, sem drama, sem explicação longa que dilui a mensagem. Você comunica exatamente o que quer. Você pede presença real. Você estabelece, de forma clara mas gentil, que estar ali fisicamente não é suficiente para você, que você merece mais. Guarda essa frase na memória porque ela é muito mais poderosa do que parece na superfície. Se você está cansada de sair de momentos íntimos sentindo que deu muito e recebeu migalha em troca. Se você quer aprender a comunicar necessidade sem parecer fria, controladora ou complicada. Se você quer respeito de verdade, conexão genuína, não performance vazia, fica comigo até o final desse vídeo. Inscreve no canal porque aqui a gente fala de alma para alma, sem joguinho, sem vergonha, sem rodeio. Daqui a 40 segundos eu te dou a frase que corta imediatamente o jogo de quem está ali só pelo corpo e não pela conexão real. Mas primeiro preciso te explicar a psicologia profunda do que acontece na hora H. Porque quando você entende isso de verdade, absolutamente tudo muda. Existe um estado neurológico e emocional específico que acontece durante momentos de intimidade física que a psicologia e a neurociência chamam de estado de alta abertura. Nesse estado particular, suas defesas psicológicas estão naturalmente baixas, sua vulnerabilidade emocional está completamente exposta. Seu cérebro está liberando um coquetel poderoso de hormônios que criam sensação intensa de conexão, pertencimento e vínculo. Ocitocina em grandes quantidades, dopamina criando prazer e recompensa, endorfinas, todo o sistema químico que faz você se sentir profundamente ligada a outra pessoa. E aqui está o ponto absolutamente crucial que ninguém nunca te explicou de forma clara. Nesse estado de alta abertura, tudo o que acontece deixa a marca muito mais profunda do que deixaria em qualquer outro momento da vida. As palavras que são ditas ou não ditas, o tratamento que você recebe, a forma como ele te olha ou não olha, a presença ou a ausência dele, o ritmo que ele impõe ou o ritmo que vocês constroem juntos, absolutamente tudo isso fica impresso de forma muito mais intensa e duradoura do que ficaria em contexto comum do dia a dia. É exatamente por isso que momento íntimo ruim, momento de desconexão,
momento de uso sem presença, dói tanto mais do que outras formas de desrespeito ou negligência. Não é exagero seu, né? Não é sensibilidade demais, não é frescura, como talvez você já tenha ouvido, é pura neurologia e psicologia funcionando. Você estava em estado de abertura máxima, completamente vulnerável, e recebeu algo que te diminuiu em vez de te honrar, que te usou em vez de te amar. E é precisamente por isso que as frases que você diz ou escolhe não dizer nesses momentos específicos têm poder absolutamente multiplicado. Não estou falando de técnicas de sedução barata que você encontra em revista. Não estou falando de joguinhos de manipulação para controlar homem. Estou falando de comunicação clara, adulta, digna, de limite e respeito, no exato momento em que essa comunicação tem mais impacto possível na dinâmica do relacionamento. O conceito central que eu quero que você grave profundamente é esse. Na hora H, você não está pedindo favor, você está ensinando. Está dando aula silenciosa ou falada sobre como você pode ser tratada. Cada vez que você aceita menos do que precisa, em silêncio, engolindo frustração, fingindo satisfação que não sente, você está dando uma aula muito clara, está ensinando que pode tratar assim e você vai continuar ali. Está ensinando que seu corpo está disponível mesmo quando sua alma não está sendo minimamente considerada. Está ensinando que presença emocional real é completamente opcional. Que ele pode estar ali só fisicamente, com a cabeça em outro lugar, e você vai aceitar. Mas cada vez que você comunica com clareza e dignidade o que precisa, você também está ensinando. Aula diferente. Está ensinando que você tem voz e vai usar. Que seu prazer, sua satisfação, sua experiência importam tanto quanto a dele. Que sua experiência emocional durante a intimidade é tão importante quanto a física. Que estar com você é privilégio que exige presença real, atenção verdadeira, conexão genuína. Segura esse próximo ponto, porque é o que muda o jogo inteiro da sua vida afetiva. A hora H não é momento de se calar para não estragar o clima. É momento de se posicionar com clareza, porque o impacto da sua comunicação é absolutamente máximo. Agora, a frase que prometi, né? A frase que corta o jogo de quem está ali só pelo físico, só pelo próprio prazer, sem consideração real por você. Quero carinho e presença, não pressa. Vem comigo. 8 palavras apenas. Você comunica que pressa não é aceitável para você, que você quer muito mais do que mecânica rápida, que ele precisa desacelerar e estar genuinamente presente de verdade ali com você. E o vem comigo no final é convite, não ultimato. Você está chamando ele para a experiência verdadeiramente compartilhada, não exigindo como cobrança ou ameaça. Se ele realmente se importa com você, vai responder positivamente a isso. Vai desacelerar, vai te olhar diferente, vai ajustar. Se ele não se importa de verdade, se só quer o que quer no tempo que quer, sem consideração por você, ele vai resistir, vai ignorar, vai continuar no ritmo dele e você ganha a informação extremamente valiosa sobre quem ele realmente é quando confrontado com sua necessidade legítima. Deixa eu te contar sobre uma mulher que vou chamar de Beatriz. Beatriz tinha 53 anos e estava casada há 28 anos com o mesmo homem. E durante 28 anos inteiros, ela nunca tinha dito claramente o que precisava na hora H. Aceitava passivamente o ritmo que ele impunha. Fingia satisfação que não sentia. Saía de cada encontro íntimo com aquela sensação de vazio que não sabia nomear, uma tristeza que parecia não ter explicação lógica. Ela achava que era assim mesmo, que intimidade depois de tantos anos de casamento era isso, que ela estava pedindo demais ao querer algo diferente, que talvez o problema fosse com ela, com sua sensibilidade excessiva, com suas expectativas irrealistas. Um dia, depois de ouvir sobre comunicação assertiva em momentos de vulnerabilidade, Beatriz decidiu tentar algo diferente. Na próxima vez que estavam juntos, quando ele começou no ritmo acelerado de sempre, focado só no objetivo final, ela disse baixinho, mas com firmeza: quero carinho e presença, não pressa. Vem comigo. Ele parou o que estava fazendo, olhou para ela genuinamente surpreso. Depois de 28 anos de casamento, era literalmente a primeira vez que ela pedia algo específico na hora H. Ele perguntou:
confuso, mas interessado. O que você quer dizer com isso? E ela explicou com poucas palavras. Quero que você me olhe nos olhos, que fique aqui comigo de verdade, que a gente não tenha pressa de acabar. Beatriz me contou, depois que o marido ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram eternos, ela achou que tinha cometido um erro terrível, que tinha estragado tudo, que ele ia se ofender, se afastar, nunca mais querer estar com ela. Mas então ele fez algo que nunca tinha feito em quase 3 décadas de casamento. Deitou do lado dela, abraçou de verdade, olhou nos olhos dela e perguntou com voz suave: assim está melhor para você? Aquela noite foi completamente diferente de 28 anos de noites anteriores. Não porque ela usou técnica mágica de sedução, não porque manipulou ele de alguma forma. Simplesmente porque ela finalmente teve coragem de dizer o que precisava. E ele, que não é monstro, que a ama do jeito dele, só não sabia o que ela queria porque ela nunca tinha falado. Se isso está fazendo sentido, se você está percebendo o poder de comunicar claramente o que precisa, em vez de esperar que ele adivinhe, se inscreve no canal. Aqui a gente fala sobre dignidade afetiva de verdade, sem vergonha e sem rodeio. Em 60 segundos eu te dou a frase que você usa quando precisa parar algo que está acontecendo sem criar guerra ou drama. Mas primeiro, preciso te ensinar o conceito que sustenta absolutamente tudo isso que eu estou te ensinando. O conceito fundamental é ritmo mais acordo mais consequência. Você talvez já me ouviu falar disso em outros vídeos sobre comunicação e relacionamento, mas na hora H esse conceito ganha uma dimensão completamente diferente e muito mais poderosa. Ritmo significa que você participa ativamente de estabelecer o tempo das coisas. Não apenas aceita passivamente o tempo que ele decide impor. Significa que sua experiência, seu corpo, suas necessidades determinam também a velocidade, a intensidade, a duração. Não é só o que ele quer, quando ele quer, como ele quer. É o que funciona para vocês dois juntos. Acordo significa que vocês comunicam expectativas um para o outro. Não precisa ser conversa formal e séria antes de cada encontro, isso seria estranho e artificial. Mas ao longo do relacionamento, vocês vão construindo, através de comunicação clara, um entendimento compartilhado do que funciona para cada um, do que não funciona, do que é importante, do que é inegociável. Consequência significa que se o acordo não é respeitado, algo muda na dinâmica. Não é punição, não é joguinho de manipulação, não é fazer ele pagar por ter errado. É simplesmente você se retirar física ou emocionalmente quando não está sendo tratada como precisa para se sentir bem. É você não fingir que está tudo bem quando claramente não está. É coerência entre o que você diz que precisa e o que você aceita na prática concreta. Isso significa que na hora H você tem direito absoluto de participar do estabelecimento do ritmo, comunicar acordos implícitos ou explícitos sobre como quer ser tratada e ter consequência real quando o que foi combinado ou esperado não está acontecendo. Agora a frase que prometi. A frase para quando você precisa parar algo que está acontecendo e que você não quer, pode parar. Meu corpo é meu ritmo. Quando tiver respeito, a gente continua. Essa frase é mais firme do que as anteriores, mais direta. Você usa quando algo está acontecendo que você definitivamente não quer, quando ele está ignorando os sinais claros que você está dando, quando você precisa interromper de forma inequívoca. Não é grito, não é acusação, não é ataque. É afirmação clara e firme de que seu corpo obedece ao seu ritmo, não ao dele. E que a continuação de qualquer coisa depende de respeito real. Se você sente que essa frase é intensa demais para sua situação específica, segura. Eu vou te dar versões mais suaves também ao longo desse vídeo. Mas essa frase existe e você precisa conhecer, porque às vezes suavidade simplesmente não funciona. Às vezes você precisa de firmeza clara e inequívoca. E você tem direito absoluto a essa firmeza quando se trata do seu corpo. Daqui a pouco eu te mostro o erro específico que faz mulheres inteligentes, experientes, maduras, aceitarem migalhas na hora mais vulnerável. Mas primeiro, mais frases práticas para o seu repertório. Eu falo o que sinto sem cena. Você pode me ouvir? Essa frase você usa quando quer abrir conversa sobre algo que te incomodou, seja durante o momento ou sobre momentos passados. Não é cobrança agressiva, não é acusação, é pedido genuíno de escuta.
Você está comunicando que vai falar sem drama, sem gritaria, sem cena e está perguntando se ele está disponível e disposto para ouvir de verdade. Se ele disser que sim e realmente ouvir com atenção, vocês avançam juntos. Se ele disser que sim, mas não ouvir de verdade, ou se disser que não quer ouvir, você tem informação muito valiosa sobre o quanto ele está disposto a te considerar. O que a gente decide agora eu cobro depois. Acordo é acordo. Essa frase você usa quando ele promete algo no calor do momento. Quando diz que vai mudar determinado comportamento, que vai fazer diferente na próxima vez, que semana que vem vai ser assim. Você olha nos olhos dele com firmeza gentil e diz essa frase. Não é ameaça, não é ultimato, é informação clara. Você está comunicando que palavras ditas no momento de intimidade têm peso real e serão lembradas. Que não é só coisa dita para te acalmar na hora, para você parar de pedir e convenientemente esquecida depois quando a vida normal voltar. Isso muda completamente a dinâmica de promessas vazias no relacionamento. Porque ele sabe agora que você vai lembrar. Você vai cobrar com calma, mas vai cobrar. Que acordo feito ali, naquele momento de vulnerabilidade compartilhada, não é diferente nem menos importante do que acordo feito em qualquer outro momento da vida de vocês. Se isso está fazendo sentido, se você está percebendo como essas frases, aparentemente simples, mudam completamente o jogo do relacionamento, se inscreve no canal agora. Aqui a gente fala sobre dignidade afetiva de verdade, sem vergonha e sem rodeio. Agora, o erro específico que faz mulheres inteligentes, maduras, experientes, com décadas de vida, aceitarem consistentemente menos do que merecem na hora mais vulnerável, o erro é a crença profundamente enraizada de que a hora H é momento de demonstrar que você é fácil de lidar, que não dá trabalho, que não tem frescura, que aceita tudo porque é mulher descomplicada e madura, que não vai ficar pedindo coisas, reclamando, interrompendo para falar de necessidades. Essa crença vem de uma mentira que a cultura repetiu tantas vezes ao longo de gerações que virou verdade absoluta na cabeça de muita mulher. A mentira de que homem gosta de mulher que não complica. Que se você pedir algo específico, se você expressar necessidade clara, se você interromper para dizer que quer diferente, se você comunicar que algo não está funcionando, você vai parecer difícil, vai parecer controladora, vai parecer que dá muito trabalho estar com você e ele vai procurar alguém mais fácil, mais silenciosa, mais disponível, sem exigências. Essa mentira fez você engolir coisas que não deveria ter engolido durante anos, fingir satisfação que não sentia repetidamente, aceitar ritmo que não era o seu, que não te dava prazer, sair de encontros íntimos com aquela sensação persistente de que deu muito e recebeu muito pouco em troca. Tudo isso para não parecer complicada, para não correr o risco de perder ele. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou de forma clara. Mulher que comunica o que precisa com clareza e dignidade não é difícil. É respeitável. É admirável. E homem que realmente te quer, que realmente se importa com você como pessoa, que quer construir algo de verdade, vai preferir 1000 vezes saber claramente o que você precisa do que ficar adivinhando no escuro ou, pior ainda, nem saber que está te deixando consistentemente insatisfeita e vazia. O homem que foge porque você comunicou necessidade básica de presença e respeito é o homem que não queria conexão de verdade desde o começo. Queria corpo disponível, silencioso, sem demandas. E você se livrou de descobrir isso anos depois, quando o investimento emocional seria infinitamente maior e a dor da descoberta muito mais devastadora. Segura esse próximo ponto porque ele completa a mudança de perspectiva. Comunicar necessidade na hora H não é sobre controle ou dominação. É sobre ensinar como você pode ser genuinamente amada. Você está ensinando, não exigindo, não controlando, não manipulando, ensinando, mostrando o caminho para chegar em você de verdade, para te fazer feliz, para criar conexão real. E homem que quer te amar de verdade quer desesperadamente esse mapa, quer saber como te fazer feliz, quer acertar, quer ver você satisfeita, realizada, plena. Seu silêncio constante não ajuda ele em nada. Sua voz clara e gentil ajuda enormemente. Agora, 3 cenas completas de antes e depois para você ver concretamente como essas frases funcionam na prática real da vida, não na teoria. Cena 1.
Situação: ele está claramente distraído durante o momento íntimo, olhando para o nada, mecânico nos movimentos. A cabeça, obviamente, em outro lugar, no trabalho, nos problemas, em qualquer coisa menos em você. Antes, ela percebe a distração dele, mas não fala absolutamente nada. Continua mesmo sentindo a desconexão. Finge que não notou o olhar vago, a ausência. Termina rápido, porque ele claramente não está presente de verdade. E ela não está conseguindo relaxar. Ela fica deitada depois no escuro, sentindo aquele vazio familiar no peito que não sabe explicar. Ele vira para o lado e dorme em minutos, como se tivesse sido um encontro completamente normal e satisfatório. Ela não consegue dormir por horas, processando sozinho o que aconteceu, se perguntando por que se sente tão usada. De manhã ele sai para o trabalho com um beijo rápido e ela ainda está tentando entender por que algo que deveria ser conexão a deixou tão sozinha. Depois, ela percebe que ele está distraído, ausente, mecânico. Em vez de aceitar em silêncio, ela para gentilmente, coloca a mão no rosto dele com carinho, olha nos olhos dele, diz com voz baixa, mas firme: Gosto quando você me olha nos olhos. Fica aqui comigo. Ele pisca, surpreso, acorda do transe em que estava. Olha para ela de verdade pela primeira vez naquela noite. Diz: Desculpa, amor. Tô com a cabeça cheia do trabalho, muita coisa acontecendo. Ela responde sem julgamento, mas com clareza. Eu entendo que você tem muita coisa na cabeça. Mas agora, nesse momento, ou você está aqui de verdade comigo, ou a gente para e você vai resolver o que precisa resolver. Eu prefiro você presente de verdade em menos tempo do que ausente por mais tempo. Ele respira fundo, escolhe conscientemente estar ali, faz esforço real de presença. A noite continua completamente diferente. Ela dorme em paz, sentindo-se vista e considerada. O que mudou fundamentalmente, ela não aceitou presença falsa como se fosse a mesma coisa que presença real. Comunicou claramente o que precisava sem drama. Deu opção clara para ele escolher. Ele escolheu estar presente quando confrontado com a alternativa concreta de parar. Cena 2. Situação: ele está com pressa óbvia, focado exclusivamente no que ele quer conseguir, ignorando completamente o tempo que ela precisa para relaxar e aproveitar. Antes, ela deixa ele controlar o ritmo inteiro sem dizer nada. Tenta acompanhar, mesmo não estando pronta. Termina em poucos minutos. Ela nem tinha começado a relaxar de verdade e já acabou tudo. Ele parece satisfeito com o que conseguiu. Ela finge que está bem, que foi bom para ela também. Por dentro, frustração acumulada que não sabe como expressar. Essa frustração vai se transformando em distância emocional ao longo dos dias seguintes, em menos vontade de estar perto dele, em menos carinho espontâneo. Depois, quando ela percebe a pressa dele logo no início, diz baixo, mais firme: Quero carinho e presença, não pressa. Vem comigo no meu tempo. Ele desacelera visivelmente. Mas depois de alguns minutos, inconscientemente volta ao ritmo apressado de sempre. É hábito antigo. Ela percebe e para de responder fisicamente. Fica quieta, presente, mas não participando ativamente. Ele nota a mudança. Para. Pergunta genuinamente preocupado: Tá tudo bem? Fiz algo errado? Ela explica com calma: Não estou conseguindo aproveitar quando é assim rápido. Meu corpo precisa de mais tempo para chegar junto com você. Preciso que você desacelere de verdade. Ele escolhe dar mais tempo. Faz esforço consciente de prestar atenção ao ritmo dela. A noite se alonga naturalmente. Ela termina genuinamente satisfeita pela primeira vez em muito tempo. Ele percebe a diferença na resposta dela e guarda a informação. O que mudou fundamentalmente: ela não fingiu satisfação que não existia. Comunicou necessidade específica de forma clara. Quando ele recaiu no padrão antigo, ela usou o próprio corpo como comunicação também, parando de responder ativamente. Ele leu o sinal não verbal, parou, perguntou e ela explicou verbalmente. Ele ajustou de verdade. Cena 3. Situação: ele prometeu na semana anterior, numa conversa séria que tiveram, que ia fazer diferente, que ia prestar mais atenção nas necessidades dela, que ia ser mais presente, menos apressado. Chegou o momento e ele está exatamente igual a sempre, como se a conversa nunca tivesse acontecido. Antes, ela percebe que nada mudou apesar da promessa. Não menciona a conversa que tiveram. Engole a frustração enorme. Tensa, amargurada, é assim mesmo, promessa de homem não vale nada, eles não mudam nunca. Aceita o que está recebendo, mesmo sendo exatamente o oposto do que foi prometido poucos dias atrás.
A distância emocional entre eles aumenta significativamente. A confiança dela na palavra dele diminui mais um degrau. Ela começa a se proteger, a esperar menos, a se fechar. Depois, quando percebe que está exatamente igual ao sempre, como se a conversa séria não tivesse existido, ela para tudo gentilmente. Olha para ele e diz com voz calma, mas firme: Semana passada você me disse que ia ser diferente, que ia prestar mais atenção no meu tempo. Eu acreditei em você. Isso que está acontecendo agora não é diferente do que sempre foi? Ele tenta minimizar. Ah, mas eu estou tentando, você não percebeu que eu. Ela interrompe gentilmente. O que a gente decide junto eu levo a sério. Acordo é acordo. Não é para me acalmar na hora da conversa e depois continuar igual como se nada tivesse sido dito. Ele fica em silêncio processando. Ela espera sem preencher o silêncio. Depois de um momento ele diz: Você tem razão. Eu disse que ia ser diferente e estou fazendo igual. Desculpa. Me fala de novo o que você precisa, vou prestar atenção de verdade dessa vez. Ela fala novamente, com paciência. Ele tenta de verdade implementar o que ela pediu. Não fica perfeito na primeira tentativa, mas é genuinamente diferente do padrão. Ela reconhece o esforço real com carinho. O que mudou fundamentalmente, ela cobrou o acordo que foi feito entre eles. Não deixou promessa virar palavra vazia, que pode ser ignorada. Ele percebeu que ela leva a sério o que ele diz, que não vai simplesmente aceitar desculpas vagas e continuar igual. Isso criou peso real para as palavras dele dali para frente. Em 2 minutos, eu te dou a frase mais importante de todas, a que você usa quando percebe que o padrão de desrespeito não é exceção ocasional, mas regra consistente. Mas antes, 2 ferramentas essenciais que sustentam tudo isso. Primeira ferramenta: a regra fundamental não discuto por texto aplicado especificamente à intimidade. Muitas conversas importantes sobre o que aconteceu ou não aconteceu na hora H acabam virando textão de cobrança no dia seguinte. Você ficou a noite toda remoendo o que sentiu, acordou ainda processando e mandou mensagem longa explicando em detalhes como se sentiu, o que ele fez de errado, o que você precisa que mude imediatamente. Isso simplesmente não funciona da forma que você espera. Por texto, ele não ouve o tom da sua voz, que poderia suavizar palavras que parecem duras escritas. Não vê seu rosto, sua expressão, que comunicaria vulnerabilidade em vez de ataque. Não sente seu coração, sua intenção genuína de melhorar as coisas. Ele lê as palavras frias na tela e interpreta da pior forma possível. Fica imediatamente defensivo. Responde seco ou agressivo. Ou simplesmente não responde, te deixando ainda mais frustrada. E você termina pior do que estava antes de mandar a mensagem. A regra é clara e inegociável. Assuntos importantes sobre intimidade, sobre a relação física de vocês, sobre necessidades e frustrações nessa área, são discutidos presencialmente ou por voz, nunca por texto. Se você tem algo importante a dizer sobre o que aconteceu ou não aconteceu, espera até estarem juntos pessoalmente ou liga para ele. Mas não manda textão. A frase: não discuto isso por texto. A gente conversa quando eu te ver pessoalmente. Simples, firme, sem explicação longa que ele pode usar para argumentar. Se ele tentar puxar o assunto por mensagem depois, você repete a frase exatamente igual. Se ele insistir mesmo assim, você simplesmente não responde sobre esse assunto específico até estarem juntos. Mantém conversa normal sobre outras coisas, mas esse assunto espera. Segunda ferramenta: janela de confirmação. Essa ferramenta serve para quando vocês combinaram algo, seja um momento especial a dois ou qualquer outro plano, e você não quer ficar esperando indefinidamente sem saber se vai acontecer ou não, pendurada na expectativa. Exemplo concreto: vocês conversaram durante a semana sobre ter uma noite especial juntos no fim de semana. Sexta-feira chegou e ele não mencionou nada sobre o assunto. Você fica na expectativa, sem fazer outros planos, esperando. Sábado de manhã passa e nada. Sábado à tarde, ele aparece falando de outros compromissos que surgiram, de programa com amigos, de qualquer coisa menos do que vocês tinham conversado. Você passou dias esperando algo que simplesmente evaporou. A janela de confirmação funciona assim: você comunica com antecedência, de forma clara, até quando precisa de confirmação para poder se organizar. A gente conversou sobre sábado à noite. Preciso saber até sexta ao meio-dia se vai rolar ou não. Se não confirmar até lá, eu vou fazer outros planos para mim e a gente marca outro dia com mais antecedência. Não é
ultimato dramático. Não é ameaça. É pura logística de mulher adulta que tem vida própria e precisa organizar seu tempo. Se ele confirmar dentro do prazo, ótimo, vocês têm programa. Se não confirmar, você sabe que não vai acontecer e pode seguir sua vida sem ficar pendurada em expectativa que frustra. A frase, se não confirmar até as 18 horas, eu não espero. A gente combina e vive. Você estabelece prazo claro, comunica a consequência natural e cumpre o que disse. Sem drama depois. Sem cobrança se ele não confirmou. Só vida seguindo o fluxo natural. Agora a frase mais importante de todas. Aqui você usa quando percebe que o padrão de desconexão e desrespeito não é exceção ocasional de dia ruim, mas regra consistente de como ele te trata. Prefiro voz enquanto marcado. Texto confunde a gente. Se não tiver isso, eu não tenho como continuar assim. Essa frase comunica várias coisas muito importantes ao mesmo tempo. Que você quer comunicação real, não ping-pong infinito de mensagens que não resolvem nada. Que você quer encontros planejados, com antecedência, não disponibilidade eterna sua, para quando ele decidir que quer aparecer. E que existe limite claro que se essas condições mínimas de respeito não existirem, você não tem como continuar na relação do jeito que está. Não é ameaça vazia, não é joguinho de pressão, é informação clara sobre como você funciona, o que você precisa minimamente para estar numa relação. E que sem isso não tem relação possível que funcione para você. Daqui a pouco eu te dou o plano completo de 7 dias para consolidar tudo isso que eu estou te ensinando. Mas antes, preciso falar sobre higiene de dopamina. A forma como você cuida do seu sistema nervoso nos períodos entre momentos de intimidade afeta diretamente, de forma muito concreta, como você se comporta e se comunica durante esses momentos. Se você está em estado constante de ansiedade no dia a dia, checando o celular compulsivamente toda hora, esperando mensagem dele, remoendo conversas passadas, criando cenários na cabeça, você chega na hora H já completamente esgotada emocionalmente, já na defensiva antes de qualquer coisa acontecer, ou, o que é ainda pior, já tão desesperadamente carente de conexão que aceita qualquer migalha que aparecer sem questionar nada. Higiene de dopamina é cuidar da sua química cerebral, do seu sistema nervoso, do seu estado emocional de base, de forma que você chegue nos momentos importantes da relação centrada e presente, não desesperada e reativa. Práticas concretas que funcionam. Respiração 4-4-6 antes de qualquer interação importante ou potencialmente difícil. Você inspira contando mentalmente até 4 de forma lenta. Segura o ar contando até 4. Expira pela boca contando até 6, mais devagar do que inspirou. Essa proporção específica ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema de descanso e recuperação, e te tira do modo de alerta constante em que você provavelmente vive. Ombros conscientemente soltos. Ansiedade crônica se acumula fisicamente nos ombros sem você perceber. Quando você notar que estão tensos, levantados, contraídos, solta eles deliberadamente. Deixa eles caírem. Isso muda o estado do seu corpo e, por consequência direta, o estado da sua mente e emoções. Voz mais baixa e mais lenta. Quando você fala mais baixo e mais devagar do que o impulso ansioso naturalmente pede, você comunica calma. Para você mesma primeiro e depois para o outro. Na hora H especificamente, voz baixa e firme é infinitamente mais poderosa e respeitável do que voz alta, agitada, acelerada, celular invertido durante períodos de foco. Não de lado na mesa onde a tela pode brilhar, invertido com a tela para baixo onde você não vê. A tela brilhando com qualquer notificação é gatilho constante de verificação compulsiva. Quando o celular está invertido, a tentação de checar diminui drasticamente. Agora o plano de 7 dias para consolidar essa nova postura de comunicação e dignidade. Não vou numerar as etapas porque quero que isso flua naturalmente na sua vida, não como lista rígida de tarefas a cumprir mecanicamente. São fases progressivas que você vai incorporando. Na primeira fase, você pratica as frases que aprendeu em voz alta sozinha. Eu sei que parece exercício bobo, mas verbalizar antes de precisar usar na situação real é absolutamente fundamental. Faz isso na frente do espelho, no carro quando está sozinha, no chuveiro. Gosto quando você me olha nos olhos, fica aqui comigo, ouve sua própria voz dizendo essas palavras, percebe como soa, ajusta o tom até encontrar equilíbrio entre firme e gentil, sem soar agressiva ou acusatória.
Na segunda fase, você implementa a higiene de dopamina no dia a dia. 3 dias completos de prática consistente. Respiração 4-4-6 toda vez que sentir ansiedade subindo. Celular invertido pelo menos 4 horas por dia, especialmente nos horários que você mais checa compulsivamente. Ombros conscientemente soltos, sempre que lembrar. Isso prepara seu sistema nervoso para você estar mais centrada quando chegar a hora. Na terceira fase, você escolhe uma frase específica para usar na próxima oportunidade real. Não todas as frases de uma vez, isso seria artificial e estranho. Uma frase. A que mais se aplica à sua situação atual, ao padrão que mais te incomoda. E você se compromete internamente a usar essa frase quando a oportunidade surgir. Na quarta fase, você usa. Chega o momento e você fala a frase que escolheu. Não importa como ele reagir inicialmente. Não importa se não sair perfeito. Você usa e observa o que acontece na dinâmica. Sem expectativa rígida de resultado específico. Só observação curiosa do que muda. Na quinta fase, você processa o que aconteceu. Mas não por texto com ele, isso você já sabe que não funciona. Processa com você mesma. Como você se sentiu ao falar o que precisava? O que mudou na dinâmica entre vocês depois? Ele respondeu como? O que você aprendeu? Anota se precisar para não esquecer os insights. Na sexta fase, você ajusta baseada na experiência. Se a frase funcionou bem, guarda no seu repertório para usar de novo quando necessário. Se não funcionou como você esperava, pensa no que pode mudar. Foi o tom de voz? O momento que você escolheu? A frase em si? Uma frase diferente seria mais adequada para ele especificamente? Na sétima fase, você expande. Depois de uma frase funcionando bem, incorporada naturalmente, você adiciona outra do repertório, vai construindo o arsenal de comunicação aos poucos, de forma orgânica. Não tenta mudar absolutamente tudo de uma vez só, porque isso é receita garantida para frustração e desistência. Agora, as objeções que certamente estão surgindo na sua cabeça enquanto você ouve tudo isso, vou parecer fria, controladora ou complicada se ficar falando essas coisas na hora H? Não, você vai parecer mulher que sabe o que quer e tem coragem de comunicar. Existe diferença enorme entre fria e clara. Fria é indiferença real, não se importar. Clara é comunicação direta de alguém que se importa muito e quer que funcione. As frases que eu te dei não são frias de forma alguma. São diretas, sim. E direto não é o mesmo que agressivo. Direto é, na verdade, respeitoso. Respeita o tempo de vocês dois ao não ficar rodeando infinitamente o que precisa ser dito. Sobre controle, você não está controlando ele de forma nenhuma, está comunicando suas necessidades e limites. São coisas completamente diferentes. Ele tem total e absoluta liberdade de aceitar o que você está pedindo, de negociar alternativas ou de ir embora se não quiser atender. A escolha é inteiramente dele. Controle seria manipular para ele fazer o que você quer sem ele perceber que está sendo manipulado. Clareza é falar abertamente o que você precisa e deixar ele escolher como responder. E se ele sumir, se afastar, me trocar por outra porque eu comecei a falar o que preciso? Pode acontecer. Vou ser completamente honesta com você. Se ele estava ali só pelo corpo disponível e silencioso, ele pode genuinamente não gostar quando a voz aparecer, quando você começar a ter opinião e necessidade. Mas eu preciso te fazer uma pergunta importante. Você realmente quer alguém que só fica enquanto você se cala? Que só te quer enquanto você aceita absolutamente tudo sem falar nada? Que te troca no momento que você expressa a necessidade humana básica? Se ele sumir porque você comunicou necessidade básica de presença e respeito durante a intimidade, ele te fez um favor imenso de mostrar quem realmente é antes que você investisse mais anos, mais energia emocional, mais vida nessa relação. Doeu no momento, sim, mas economizou dor muito maior no futuro. E preciso te dizer também, na grande maioria das vezes, ele não some, ele se ajusta. Porque a maioria dos homens que estão em relacionamentos genuínos quer agradar a mulher que amam, quer acertar, quer ver ela feliz, eles só frequentemente não sabem como porque ninguém nunca explicou claramente. Seu silêncio não ajuda ele a te amar melhor. Sua voz clara e gentil ajuda enormemente. Isso funciona para relacionamento de muitos anos, décadas até, onde já tem padrão completamente estabelecido? Funciona especialmente nesses casos. Por quê? O padrão que existe foi estabelecido pelo silêncio acumulado de anos.
e pode ser gradualmente mudado pela voz que começa a aparecer. Vai ser mais desconfortável no início, porque vocês dois estão profundamente acostumados com outra dinâmica. Ele vai estranhar, você vai se sentir estranha também. Mas padrão antigo não é sentença de prisão perpétua. Vocês podem renegociar termos da relação. Qualquer momento da vida é bom para começar a falar o que precisa. Não existe tarde demais para a dignidade. Eu tenho muita vergonha de falar essas coisas na hora H. Não consigo nem imaginar. A vergonha que você sente é completamente real e eu valido ela sem julgamento. Ninguém te ensinou a falar nesses momentos. Muito pelo contrário, a cultura te ensinou ativamente o oposto a vida inteira. Te ensinou que mulher desejável não pede nada, só recebe passivamente o que vier. Que mulher boa não reclama nem interrompe. Que se você precisar falar, pedir, explicar, é porque está faltando algo em você como mulher. Tudo isso é mentira. Comunicação clara é habilidade de mulher completa, madura, que se conhece. E a vergonha passa com prática. Garanto. As primeiras vezes são estranhas e desconfortáveis, sim, mas depois se torna cada vez mais natural. E a recompensa de ser ouvida, de ter suas necessidades consideradas, de sair do momento íntimo se sentindo vista e respeitada, supera enormemente qualquer desconforto inicial de aprender a falar. Se tudo isso está fazendo sentido, se você está percebendo que comunicar não é perder feminilidade, mas ganhar respeito, se inscreve no canal. Aqui a gente fala dessas coisas importantes que quase ninguém mais fala de forma direta e prática. Agora quero te dar mais duas frases que ainda não dei. Frases para situações bem específicas que você pode enfrentar. Primeira frase: quando ele faz algo específico que você não gosta e você precisa redirecionar sem criar clima de briga. Assim não funciona para mim, prefiro assim. Extremamente simples e efetiva. Você nomeia o que não funciona sem acusação elaborada. Você oferece alternativa concreta de como prefere, sem drama, sem explicação longa de por que não gosta, só redirecionamento claro e gentil. Ele ajusta ou não ajusta, mas ele sabe exatamente o que você quer diferente. Segunda frase: quando ele está claramente desconectado, só usando o momento físico, sem nenhuma presença emocional, e você precisa parar tudo. Eu preciso me sentir desejada como pessoa, não usada como corpo. Quando eu sentir que você está aqui de verdade comigo, a gente continua. Essa frase é a mais forte de todas que te dei hoje. Você usa quando o nível de desconexão dele está alto demais para ajuste sutil. Você nomeia diretamente o que está sentindo, usada em vez de desejada. Nomeia a diferença entre as duas experiências. E você comunica que existe consequência imediata, você parar, e existe condição clara para continuar ele estar presente de verdade. Se ele não entender o peso dessa frase, se ele se ofender e virar o jogo, te fazendo parecer a problemática, se ele minimizar, dizendo que você está exagerando, você ganhou informação crucial, você está com alguém que não consegue ou não quer te dar o mínimo que você precisa para se sentir amada em vez de usada. Não porque você pediu errado ou de forma inadequada, porque ele genuinamente não tem isso para oferecer. Daqui a pouco eu te dou a mensagem final, a mais potente de todo esse vídeo. Mas antes, preciso falar sobre uma crença limitante que pode estar te impedindo de usar tudo isso que estou te ensinando. A crença é essa, que se você começar a falar durante a hora H, você vai perder a magia do momento. Que existem coisas que não devem ser ditas. Que verbalizar necessidade estraga o clima, quebra o encanto, mata a espontaneidade. Essa crença vem de representações de intimidade perfeita em filmes, novelas, livros românticos, onde tudo acontece em silêncio absoluto, só olhares intensos e gestos perfeitamente sincronizados. Ninguém nunca precisa falar nada porque os corpos magicamente sabem exatamente o que fazer. E isso pode ser bonito em ficção. Mas em relacionamentos reais, longos, com pessoas reais que têm necessidades reais, histórias diferentes e preferências diferentes, o silêncio constante não é romance, é desconexão. É cada um no seu mundo tentando adivinhar o que o outro quer. É frustração acumulada que nunca é expressa. É distância emocional crescendo aos poucos. A comunicação bem feita não quebra nenhuma magia. Ela aprofunda a conexão, porque magia real entre duas pessoas não é superfície bonita e performance perfeita. É conexão verdadeira de duas pessoas que se conhecem profundamente, e pessoas se conhecem profundamente através de comunicação, não de silêncio. As frases que eu te dei
Não são discursos longos que interrompem tudo. São microfrases, poucas palavras escolhidas. Você não está parando tudo para dar palestra sobre suas necessidades, está inserindo comunicação breve e clara no fluxo do momento. E se ele for parceiro de verdade, ele vai ouvir, vai se importar, vai ajustar. E vocês vão criar momento muito mais íntimo, não menos, porque é momento de duas pessoas que realmente se conhecem e se consideram. Agora a mensagem final, a mais importante de todo esse vídeo. Aqui eu guardei para o fim porque quero que fique gravado em você. Dignidade afetiva não é gelo, é amor com estrutura. Você não está virando fria, calculista ou controladora quando comunica claramente o que precisa. Está amando com estrutura. Está criando as condições necessárias para amor de verdade poder existir e florescer. Porque amor sem respeito não é amor. É outra coisa que usa o nome bonito de amor, mas não é. Quando você diz gosto quando você me olha nos olhos, você está criando estrutura para olhares significativos existirem entre vocês. Quando você diz quero carinho e presença não pressa, você está criando estrutura para a conexão real acontecer em vez de mecânica vazia. Quando você diz acordo é acordo, você está criando estrutura para a confiança ser construída tijolo por tijolo. Estrutura não é prisão que limita, estrutura é jardim. É você definindo onde as coisas podem crescer, quais são as condições necessárias para florescimento. E dentro dessa estrutura bem definida, muito pode florescer que simplesmente não conseguia crescer no caos do silêncio e da aceitação passiva. Você passou tempo demais da sua vida achando que amor verdadeiro era aceitar absolutamente tudo calada, que mulher que ama de verdade não pede, não reclama, não interrompe. Que se ele tivesse que mudar qualquer coisa para você ser feliz, então não era amor real da parte dele. Mas amor real não é aceitação cega de tudo que vier. Amor real é duas pessoas que se comunicam honestamente, que se ajustam mutuamente, que crescem juntas através dos anos. E isso exige voz, a sua voz. A voz que você abafou tantas vezes por medo de perder, hoje você começa a recuperar. A frase que eu quero que você leve como resumo de absolutamente tudo que conversamos, eu falo o que sinto sem cena. E quando você me ouve de verdade, eu consigo te amar de verdade. Comunicação honesta não é o oposto de amor. É condição fundamental dele. Obrigada de coração por ter ficado comigo até aqui. Eu sei que esse assunto é difícil de ouvir, que dá vergonha, que parece que eu estou pedindo demais de você. Mas eu te garanto com toda certeza, você não está pedindo demais quando pede presença e respeito. Está pedindo o mínimo, e o mínimo que você merece sempre mereceu. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal. Deixa comentário me contando qual frase mais te tocou, qual você vai tentar usar primeiro. Compartilha com alguma amiga que você sabe que precisa ouvir isso. Volta semana que vem, porque aqui a gente fala de alma para alma, do que realmente importa, sem vergonha e sem rodeio. Você é mulher de valor imenso. E o mundo precisa ouvir sua voz, inclusive ele, especialmente ele, nos momentos que mais importam. Vai lá, fala, você consegue. Até a próxima.